Graça e paz, igreja, mais uma EBD em casa e hoje a segunda aula do livro de Apocalipse. Faremos um estudo acerca daquilo que a gente já deixou engatilhado lá na outra aula. Falaremos então sobre o dualismo cósmico e falaremos hoje sobre as 7 cartas às igrejas, ou a carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Faremos um breve apanhado de todas elas e falaremos então do dualismo cósmico. Lembrando que o mesmo conteúdo que está sendo ministrado aqui é o conteúdo que será ministrado na sala de aula. Então você não estará perdendo nada do que está acontecendo na EBD presencial. Em relação ao dualismo cósmico, a gente precisa entender no Apocalipse que existem duas situações. Aquilo que é a chamada realidade divina e aquilo que é chamado o paralelo de Satanás. Ou seja, uma forma de Satanás fazer uma espécie de caricatura daquilo que é a realidade divina proposta para todo aquele que crê. Então, para fazer essa comparação do que seria o dualismo cósmico, a gente diz assim, o que é uma versão divina e o que é uma versão de Satanás. O que é, então, aquilo que Deus apresenta para a igreja, para aqueles que são salvos, e aquilo que é apresentado de uma forma paralela por Satanás. Então, no primeiro momento, a gente pode ver que dentro do livro do Apocalipse você vai encontrar a ideia do cordeiro no trono de Deus e a ideia da besta no trono do dragão. Veja como é conflitante, como são conflitantes as ideias entre aquilo que é o que Deus apresenta, o que o Senhor apresenta, e aquilo que aparece a partir de Satanás. Então, se você pegar na questão do cordeiro no trono de Deus, a gente pode aplicar ali o capítulo 7, o versículo 17, que diz assim: pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará os seus olhos toda lágrima. E a besta no trono do dragão, qual é a referência que se tem da besta? A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de um urso e a boca como as de leão. O dragão deu à besta o seu poder, seu trono, grande autoridade. Então, esse é o primeiro momento do chamado dualismo cósmico. Um outro exemplo que a gente pode enxergar desse dualismo cósmico é no selo na fronte de Deus versus a marca da besta na fronte e mão. Então, da mesma forma que Deus coloca um selo na fronte, aí vem a besta e coloca também uma marca na fronte e na mão. Então, o que Deus, o que o Senhor promete, o que o Senhor faz para os que creem? Então olhei, e diante de mim estava o cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. E aí o que é o contraponto? O que faz parte desse dualismo? A marca da besta na fronte e mão. E aí qual é o versículo que a gente pode usar para exemplificar? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Existem grandes explicações sobre isso, mas hoje nós vamos só nos limitar a essa questão do dualismo cósmico que existe entre o bem e o mal, entre aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor tem de bem e aquilo que Satanás apresenta. É quase que uma caricatura, né? Mas enfim, é aquilo que também são revelações de João para aqueles que têm como consequência o caminho das trevas. De outra forma, mais um exemplo, nós temos, por exemplo, as duas testemunhas. Da mesma forma que na realidade divina se tem duas testemunhas mártires, aí na realidade, no paralelo de Satanás, existe a questão das duas bestas. Então veja que os versículos que representam ali. No Apocalipse 11, versículo 3, você vai ver: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então ali ele faz referência a duas testemunhas que falarão, né, que profetizarão coisas divinas, realidade divina. E o que é o contraponto? O que é o contrário disso? O que vem num paralelo, na verdade, né? Não digo contrário, mas eu falaria num paralelo de Satanás. Vi uma besta que saía do mar, então vi outra besta que saía da terra. Então você vai ver isso em 13, no capítulo 13, versículo 1 e no versículo 11.
Da mesma forma, então, que o Senhor apresenta duas testemunhas que profetizarão, aí vem o paralelo de Satanás que apresenta duas bestas, uma que sai do mar e uma que sai da terra. Outro dualismo que a gente pode perceber está relacionado à mulher. A mulher vestida de sol e a mulher prostituta. A gente entende que o Senhor sempre, se você olhar na Bíblia, sempre a igreja ela é representada pela mulher. Ou seja, a mulher é uma representação da igreja. A noiva, a prostituta, se você vê, lá no Antigo Testamento, Israel é considerado uma prostituta, porque se vendeu para os deuses pagãos. Então aqui apresenta-se então uma realidade divina, que é a mulher vestida de sol, e aí tem o paralelo de Satanás, que é exatamente a mulher prostituta. Então veja, apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então nós estamos falando da realidade divina. E o que é o paralelo de Satanás? Para caracterizar esse dualismo cósmico. Então o anjo me levou no espírito para o deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Da mesma forma que se apresenta uma mulher vestida de sol, apresenta uma mulher prostituta montada numa besta vermelha. Então, os paralelos, aquilo que são antagônicos, mas ao mesmo tempo, assim, a realidade divina, paralelismo movido pelo mal. Vamos falar também, então, um pouco sobre as cartas às igrejas. Então, vamos tirar, assim, um extrato daquilo que seria o que o Senhor mostra, o que o Senhor anuncia através de João para as 7 igrejas. Lembra que nós falamos que sempre tem uma condenação, uma orientação, uma promessa. Então, nós vamos identificar onde que existe cada item desse. A primeira carta que é escrita encaminhada para a igreja de Éfeso. A primeira carta das 7, é encaminhada para Éfeso. Então, como a gente sempre fala, tem um elogio, uma condenação, uma orientação e uma promessa. Então, veja, para a igreja de Éfeso, porque assim o nosso tempo é curto, eu coloco assim os capítulos e os versículos para até vocês depois ir dando uma pausa, lendo, olhando, certo? E é importante que vocês tenham essa ideia da onde que está o elogio, o que é a condenação, qual é a orientação que o Senhor dá e a promessa que é feita. Certo? Então vamos trabalhar assim na questão de Éfeso, observar que lá no capítulo 2, do versículo 2 e 3, e também no versículo 6, acontecem esses elogios que o Senhor faz à igreja de Éfeso. Se você pegasse uma Bíblia, então, para acompanhar a leitura, eu vou ler aqui o que seria o elogio que o Senhor faz à igreja de Éfeso, e vocês vão entender. No capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: conheça suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então o Senhor está reconhecendo. Sei que você não pode tolerar homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. E aí ele continua no 6. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Bem, então aqui você percebe que a igreja de Éfeso ela consegue aplicar a crença correta. Mas aí vem a condenação no versículo 4. Contra você, porém, tenho dito isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aí, sobre o primeiro amor, existe N interpretações, e a mais plausível é aquela assim: a experiência do Senhor. Qual é o significado verdadeiro da conversão? Qual é o significado verdadeiro da santificação? Esse caminho de santidade depois que você busca ser imitador de Cristo. Então, esse primeiro contato, essa primeira experiência com o Senhor, você acabou abandonando, diz o Senhor, para a igreja em Éfeso. Então, veja, aí eu já pulo lá para frente, para o versículo 7, para dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor,
darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bem, aqui cabe uma reflexão rápida. Veja, quando o Senhor fala ao vencedor, ele está usando uma linguagem que, para aquela região, é muito importante porque tem uma influência greco-romana. É muito comum assim você usar a expressão vencedor, porque é aquele que, por exemplo, era da corrida romana, o cara que era o vencedor disso, ele era tratado assim no colo. Né? Então é mais ou menos isso que o Senhor quer dizer. Então, quando nós somos vencedores, somos carregados no colo pelo Senhor. Tem um grande júbilo, uma grande festa para aquele que é o vencedor. Então o vencedor, quando ele diz assim, o vencedor, ele fala da questão da árvore da vida, é porque também ele já retoma lá atrás, no Éden, né? Que tinha a árvore da vida, que tinha a árvore do conhecimento. Só que o homem ele não usufruiu a árvore da vida, ele preferiu a árvore do conhecimento, que na verdade era o conhecer o bem e o mal, querer ser Deus, ele acabou morrendo. E aí o Senhor promete ao homem que o vencedor, ele provará, então, ele dá o direito, né, de comer do fruto da árvore da vida. Então veja que interessante, que promessa interessante, você vai estar em contato com Deus. Então quando ele fala que está no paraíso de Deus, ele complementa, né? Então você sabe que estará com Deus e sabe que terá o fruto da árvore da vida, aquele que será, na verdade, a nossa vida eterna. Em relação à igreja de Esmirna, nós podemos observar que existe um elogio e uma promessa. Não há condenação, não há orientação. Claro, é um movimento óbvio. Se não há nada do que se queixar, não há nada o que se orientar, porque a igreja caminha de uma forma que é da vontade do Senhor. Então o elogio ele vem já no versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Com isso, ele está querendo dizer o seguinte: o povo, a igreja de Esmirna, ela sofre perseguições, mas ela tem sido fiel. Mais ou menos isso que o Senhor tem a dizer. E qual é a promessa? A promessa é interessante a gente já começar a ler, apesar de ter colocado só o versículo 11, ler a partir do 10, que diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Quando se fala em coroa da vida, até tem um asterisco ali, exatamente porque esse termo coroa da vida nós vamos trazer numa aula posterior, quando a gente estiver falando de curiosidades do Apocalipse. Tá? Então, tudo que vocês observarem que tem um asterisco, vai retomar numa próxima aula. Eu não sei se vai ser a próxima, mas pelo menos até a última, né? Nós vamos trazer para as curiosidades do Apocalipse, para fazer então uma compreensão melhor da leitura. Melhor ainda, na verdade, né? Uma luz que a gente joga para você compreender então determinadas situações que a carta às igrejas elas apresentam. Então a promessa ela fala na coroa da vida, isso vai ser explicado lá nas curiosidades, e diz assim: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Aquele que morre para Cristo, né, morre por Cristo, ele ganha a eternidade, ele é feliz, vamos dizer assim. Né? Paulo dizia, é lucro. Mas a segunda morte, já houve a primeira morte, que lá no Éden, com o pecado. Veja, tem um discernimento muito grande em relação a isso, não vou me estender. Mas então, a segunda morte não haverá, porque uma vez que existiu a conversão, ou existiu a vida de santidade, e aí o vencedor, aquele que chegou no final da corrida, ele não terá uma segunda morte, ou seja, ele estará direto então no paraíso, ele comerá, lembra, do fruto da árvore da vida, como foi a promessa da outra igreja, estará junto do Senhor e não haverá uma segunda morte para ele. A primeira morte já aconteceu lá no Éden, a segunda não haverá. Ele nasceu de novo, né, quando conheceu Jesus como Senhor e Salvador, teve esse reconhecimento do Senhor, essa afirmação de fé, essa convicção de fé, o levou para dentro do coração e a vida dele foi transformada. Eu sempre gosto de falar do evangelho da transformação. Então ele foi transformado e busca a santidade. Então ele não será, ele vai chegar no final da corrida e não terá
a segunda morte. Em relação à igreja de Pérgamo, também, elogio, condenação, orientação e promessa. E aí o elogio vai no sentido de guardar a fé, certo? É a condenação, a doutrina comprometida. Eu faço questão de fazer a leitura do capítulo 2, do versículo 14 e 15, para vocês entenderem o que está se falando em relação à doutrina comprometida. Então, vamos lá. 14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Bem, já na outra igreja já se falou nos nicolaítas e eu não fiz nenhuma referência porque chegaríamos aqui. Quem eram os nicolaítas? Eles eram pessoas, entende-se, né? E eram pessoas que seguiam uma doutrina que tinha como fundamento exatamente a imoralidade sexual. E aí as pessoas se deixavam levar por isso. Então, existia uma deusa na região, que era então a deusa que regia, porque toda cidade grega, toda cidade oriental, ela tinha uma deusa, ou pelo menos toda cidade que tinha influência greco-romana, tinha uma deusa que era uma espécie de padroeira, né, da cidade. E em Pérgamo, na região de Pérgamo, tinha então uma deusa que os cultos eram exatamente em relação à imoralidade sexual. Ela orientava isso, né? Então era a deusa daquilo que eles chamariam de prazeres, né? Os prazeres da carne, as paixões da alma. E então muita gente se deixou influenciar por essa vã doutrina, essa doutrina que não encaminhou as pessoas para a direção do Senhor. Então aí tem essa questão da condenação. E aí tem a questão da condenação, né? Então tem a promessa, aí que eu acho bem interessante, veja que está com asterisco, né? Deus orienta, o Senhor orienta, mas ele faz uma promessa. O maná escondido e a pedra branca. No 17 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Também nós vamos trazer nas curiosidades, para você entender que a leitura ela é feita de uma forma que é estranha para a gente. O que tem a ver o maná escondido, a pedra branca? Mas, para aquelas pessoas do tempo de João, lembra da primeira aula? Fazia todo sentido o que João estava escrevendo. E Jesus mandou João escrever e o que foi lido para eles, e o que eles ouviram, certo? Então, é muito simples, mas eu vou trazer essa curiosidade lá nas últimas aulas. Todos que têm asterisco ali, vamos trazer a curiosidade na última aula. Em relação à igreja de Tiatira, com toda a carta, com toda a carta escrita, tem o elogio, a condenação, a orientação e a promessa. Então veja o elogio a Tiatira, ele vem no versículo 19. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que interessante. O Senhor reconhece que a igreja cresceu. A igreja teve um amadurecimento, porque ela está fazendo muito mais coisas, está vivendo de uma forma muito melhor do que no começo. E aí, a orientação ela vai no sentido de que a igreja precisa se voltar do pecado. Por quê? Porque já na condenação, o Senhor, a ponto dele, diz assim, você está tolerando a imoralidade. Vocês querem ver? No versículo 20. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. E aí o Senhor pede para que eles voltem do pecado. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. O que vocês têm é o quê? A verdade. A igreja tem a verdade. A igreja, o que fortalece o corpo de Cristo é exatamente a cabeça. Então vocês têm Cristo. A igreja tem Cristo. Então apegue-se a essa verdade. Sigam o caminho de Cristo.
Essa é a orientação que o Senhor dá. E aí vem a questão da promessa. Está no versículo 27, tá? Um equívoco ali na grafia. Vamos ler a partir do 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará um vaso de barro. Sobre isso, existe um discernimento muito grande. Entende-se até que, como fala ao vencedor, e nós estamos falando, sempre quando fala ao vencedor, a gente está falando em vida eterna, a gente está falando em uma vida diferente daquela que nós estamos vivendo, que a igreja vive. Nós necessariamente entendemos que quando fala assim, governará sobre as nações, há um discernimento. O Senhor já está projetando para o milênio. Então veja, o milênio, nós vamos tentar passar pelo milênio também no nosso estudo, embora o tempo é curto, mas o Senhor possivelmente estaria fazendo já uma projeção para o milênio. O vencedor vai estar reinando com o Senhor. Em relação à igreja de Sardes, o que diz o Senhor? Primeiro, ele não elogia. Se você perceber, ele encerra o capítulo 2 falando da igreja anterior e inicia o 3 já se referindo à igreja de Sardes. Só que a igreja de Sardes, ela não tem nada que o Senhor tenha observado de bom nela. Por isso ele diz assim, já no comecinho, ele já começa condenando. Conheça suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ora, veja, fica aquela imagem assim, meio que sepulcro caiado, né? Você tem tudo bonito por fora, mas por dentro você está podre, você está ruim, está feio. E a igreja de Sardes, ela teve essa característica, ela parecia uma igreja viva. As ações dela eram boas, mas não eram vivas, não estavam sendo fundamentadas pela fé, não estavam sendo movidas pelo Espírito. Talvez movida por uma tradição, movida por uma mesmice, por aquela coisa assim, o receio, mas não pela fé. Talvez por medo, mas nunca pela esperança das atividades que estão fazendo sejam frutos da fé, como que uma vida de santificação. Então essa é a condenação que a igreja de Sardes ela recebe. E aí a promessa, que é bem interessante, ela vai no sentido de que, deixa eu achar aqui, o vencedor é o 3:5. Pode corrigir ali nas suas anotações. Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, ela no versículo 8, ele diz mais ou menos assim em relação ao que o Senhor enxerga do que a igreja vem fazendo. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, Filadélfia, o Senhor enxerga uma fidelidade deles. Por mais que não tem tanta força, né, seja uma igreja que as pessoas tenham uma certa fraqueza, ou talvez por perseguições, enfim, mas eles não perderam a fé, eles guardaram a palavra, eles não negaram o nome do Senhor, porque certamente viviam em perseguição. Tá? Isso é um fato, todas as igrejas foram perseguidas. E Filadélfia foi uma das igrejas que não perdeu o foco, guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. O Senhor viu isso. Aí o que acontece? Não tendo condenação, ao que orientar. E aí, veja que tem um asterisco ali, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz o quê? Farei do vencedor, sempre a palavra vencedor, né? Uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Sobre isso, vou trazer essa curiosidade também. Vai fazer muito sentido essa ideia do vencedor relacionado à coluna do santuário. Vocês vão entender perfeitamente quando a gente for trabalhar a questão das curiosidades, dessa linguagem que ora a gente não entende, mas
que para aquelas pessoas faziam muito sentido e que para a gente vai começar a fazer sentido também. E vai motivar a gente cada vez mais a buscar o Senhor. Em relação à igreja de Laodiceia, não há elogio. É outra igreja que não tem elogio. É interessante porque ele já começa no versículo 15, já falando das obras, né? Ele encaminha o anjo quer ver? Ó? Vamos voltar aqui para a gente não se perder. O 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então é a apresentação, né? Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aí vamos continuar a leitura, porque isso é bem interessante. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Aqui ele fala quase que o povo dizendo: não preciso de Deus, né? Porque já tem tudo. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego que está nu. E aí vem a orientação, o conselho primeiro, que vem um conselhinho, mas tem já encaminhando a orientação. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. E eu vou encaminhar já para a promessa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, para fazer um resumo, o que acontece em relação à igreja de Laodiceia? É uma igreja que parece autossuficiente, parece uma igreja que está conseguindo conquistar as coisas e não está enxergando graça nisso. Não está enxergando, por exemplo, que as coisas que estão recebendo são meras mordomias, ou seja, coisas para eles cuidarem, coisa para a igreja de Laodiceia cuidar. Mas ao contrário, eles estão se achando ricos, poderosos e o Senhor acaba se afastando do círculo cultural, histórico-cultural deles. Então eles vão abandonando, assim, vão se deixando levar, vão vivendo de uma forma que eu tenho as minhas coisas, aquela zona de conforto. Para falar mais, uma linguagem mais atual, eles estão na zona de conforto. E aí, quem está na zona de conforto fica naquela situação de que acha que não precisa do Senhor. Então é uma igreja que acaba ficando apática, uma igreja que acaba não fervendo na fé. E aí o Senhor diz: calma, o ouro tem que ser de mim, as roupas têm que ser de mim, você está nu, você não está enxergando o problema. Por isso ele fala: o colírio, olha, você não está enxergando, você precisa ver as coisas com os olhos de Deus e não com os olhos humanos. Então é mais ou menos isso. O que se pode concluir do estudo dessas cartas, de uma forma bem geral, assim, é que cada igreja tem as suas virtudes, às vezes uma nem tanto, os seus defeitos, as suas orientações, né, e a promessa que o Senhor faz a todas elas. Então, por mais que cada uma dessas igrejas tenha problemas, tenha acertos, tenha erros, o Senhor não desiste de nenhuma. O Senhor está dizendo sempre para elas: ao vencedor, ao vencedor. Sempre a palavra vencedor é aquele que chega no final da corrida, que chega na frente. Porque é uma analogia já com a corrida greco-romana. Então o vencedor ele tem todos os louros, enfim, nós vamos retomar essa questão do vencedor também. Mas o importante é a gente lembrar que sempre existe uma promessa, seja lá que tipo de comportamento a igreja está vivendo, que tipo de comportamento o corpo de Cristo tem. É importante que, mesmo vacilando, o Senhor ainda faz a promessa, porque o Senhor tem a esperança de que todos cheguem lá. O Senhor, na verdade, quer que todos cheguem lá. Mas aí, com todas as orientações, com as advertências, com as orientações, no caso, né? E essas promessas, cabe a cada um de nós, enquanto Igreja de Cristo, fazer a nossa escolha. Como queremos viver e se queremos ser os vencedores. Eu quero.
eu gostaria que você também quisesse, mas o fato é, olhe para o Senhor. Então, sempre ele vai dizer para as igrejas, arrependa-se, volte para mim, tal. Sempre nesse sentido. Para quê? Porque ele já fez a promessa. Ele já disse que se você andar no caminho correto, vai chegar lá. E é o chegar lá na eternidade, na Nova Jerusalém. Quando a gente falar da questão da coluna do templo, vocês vão entender perfeitamente. E que maravilha que é essa ideia, essa passagem da coluna do templo. A reflexão que a gente faz é a seguinte: o que queremos? Onde queremos chegar? Que tipo de igreja nós queremos viver e ser? É importante você lembrar disso, porque nós não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo. Nós não podemos nos deixar levar pela questão da influência do mal. Esse é o paralelismo de Satanás, né? Deus tem um plano perfeito para nós, mas Satanás tem um plano que é um plano de derrota. Para cada igreja existe uma promessa, para cada igreja é uma orientação, uma condenação, um elogio. E aí você se coloca na condição: que igreja eu estou sendo? Que igreja eu estou vivendo? Agora, não importa qual a conclusão que você chega, o Senhor te fez uma promessa. O vencedor vai estar com ele. E por fim, a mensagem que eu gosto muito, vem do Apocalipse 3, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova todos os que habitam na terra. Sobre isso, é muito importante a gente observar que esse da hora diz muita coisa. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou deixar para você refletir em casa, para prestar atenção exatamente nesse detalhe. Aquele que guarda a palavra, a exortação, a perseverança, e o que o Senhor diz, ele também guardará da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo. Então, guardem esse texto, façam uma reflexão sobre essa preposição, como ela é colocada ali. Então, não é na hora da provação, mas da hora da provação. Tem muita coisa que diz, que tem uma diferença muito enorme quando você diz: eu também o guardarei na hora da provação e eu guardarei da hora da provação. Faça uma reflexão. Se quiser, faça seus rabiscos. Se quiser procurar para conversar sobre isso, a gente pode conversar. Vai ser muito interessante. Vamos então esperar a próxima semana e daí nós falaremos dessas 7 igrejas sobre um novo aspecto. Hoje nós falamos dela de forma histórica e fizemos uma reflexão para a nossa vida. E aí nós vamos fazer uma reflexão agora sobre as próprias igrejas, sobre um outro ponto de vista que também é lançado no meio teológico. Forte abraço e fique com Deus.